O 10º filme que eu assisti foi O Marido Era o Culpado, de um filme de 1936, dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock. Bem, o filme eu assisti porque ele estava em mais um dos DVDs que eu tenho da Versátil Home Video, que é o A Arte de Alfred Hitchcock, que conta além de O Marido Era o Culpado, com Jovem Inocente, O Inquilino e A Estalagem Maldita. Eu assisti O Marido Era o Culpado porque ele era o menor e eu estava muito cansado no dia. Nesse filme, ele aborda a história de um homem estrangeiro que mora em Londres. Se não me engano, o nome dele é Velrock. Eu acabei de ver, já esqueci. Verloc, que começa cometendo um atentado à rede elétrica de Londres. Ele coloca areia no maquinário, o que leva a um blackout em algumas ruas ou bairros da cidade. O Hitchcock vai mostrando essas cenas das pessoas em meio à escuridão, e são cenas que eu acho interessantes, a forma como ele vai mostrando as pessoas acendendo fósforo, acendendo uma vela, ou passando em frente a outras fontes de luz temporárias, e era um recurso difícil de usar na época, que era ruim de gravar cenas em lugares escuros, mas fica bastante convincente como o diretor faz, e eu curti bastante esse momento essa abertura que vai mostrando meio que os passos do Vernock em direção à casa dele e passando para as pessoas que vão acendendo as luzes. É, o personagem entra em casa, que na verdade ele mora em um cinema, né? Ele não mora no cinema, mas ele tem um cinema, um pequeno cinema, e a casa dele fica anexada ao cinema. E a esposa dele estava lá tentando controlar a multidão insatisfeita que quer exige o dinheiro de volta, porque acabou a luz e eles não estão mais podendo assistir o filme. Nisso é apresentado o personagem Ted, que inicialmente é só um cara, como posso dizer, não exatamente um galã, mas um sujeito galanteador querendo dar em cima da senhorita Vernock. É Vernock ou Verloc? Verloc. E que convence o pessoal a ir embora sem precisar pagar, mas dá errado porque a esposa descendo para procurar o marido, que pensou que ele estivesse fora de casa, mas aí vê que ele estava em casa, que na verdade ele fingiu que estava em casa e que foi dormir, que estava cochilando e que não viu nem que a luz tinha apagado, obviamente para não ser incriminado, já que era um sabotador, um agente de outro país, que se não me engano não chega a determinar qual é, que causou esse pequeno ato de terrorismo em Londres, né? Não sei se dá para considerar como terrorismo, mas foi visando causar terror, sim, mas não funcionou da forma como esperava. Ele havia dito para devolver o dinheiro, né? Aí a esposa dele tem uma pequena briga com o Ted, estabelecendo a relação entre os dois, e a luz volta e as pessoas podem voltar a assistir o filme, então acaba que nenhuma solução acaba sendo necessária. Bem, o filme vai estabelecendo esse início com os principais personagens da obra, que no caso seriam o Verloc, a esposa dele, e o Ted, que na verdade se revela um agente disfarçado da Scotland Yard, que está disfarçado investigando é, a presença de pessoas que estariam buscando causar atentados em Londres. E o Sr. Vernock, logo depois de um pequeno encontro com o Ted, onde o Ted fala: Sr. Vernock, você viu aí tudo escuro? Ele: não, eu estava aqui em casa dormindo, minha esposa até me acordou. Aí ele: é mesmo? Podia jurar que eu lhe vi chegando quando estava tudo apagado. O cara: não, não, foi impressão sua. Aí o Ted já fica alerta pro Vernock, que no dia seguinte vai se encontrar com um contato dele que diz: olha, a gente não vai lhe pagar porque isso que você fez aí foi besteira. Olha a matéria aqui. Teve blackout, todo mundo riu, não causou pânico, não causou medo. Então o que você vai fazer em seguida você vai pegar um pacote com tal pessoa, vai deixar em tal lugar até tal hora e depois isso sair. E isso aí vai causar o que a gente quer para fazer o efeito que a gente quer. A gente vai pagar você. E o Verloc aceita, mas ele começa. Ele tá no aquário, ele vai no aquário. Num aquário, não é um aquário
um aquário, mas aqueles aquários que tem várias telas, é um lugar onde tem várias telas que as pessoas vão vendo os animais lá que estão num grande reservatório. Aquarium, que chama em inglês, se eu não me engano. Não sei exatamente como chama aqui em português. Mas não é um Waterworld, que o Waterworld tem mais uma cara de teatro. Porra, só consigo pensar com um aquário mesmo. Não lembro que nome seria mais apropriado em português. O filme até tenta mostrar um pouco da consciência dele, vendo cenas de Londres explodindo e destruída em chamas, em um dos painéis lá que ele estava vendo uma tartaruga, mas sinceramente não funciona muito bem. Tudo que diz respeito às motivações do Sr. Verloc e de como ele se sente com a situação toda não funciona muito bem no filme. Que, é claro, tem outros pontos interessantes, afinal estamos falando de Hitchcock, e já nesse filme de 36, que não é dos mais antigos dele, na verdade ele tem alguns mais antigos, e inclusive um deles tem aqui, que é O Inquilino, que é de 1927, mas o que eu percebi é que nesse de 36, eu não conheço tanto da filmografia do diretor, mas o que eu posso dizer é que nesse de 36 ele já dá mostras das características pelas quais ele é mais reconhecido, que são os momentos de suspense. E justamente é nesses pontos que o filme brilha. E eu identifiquei duas cenas que eu achei mais interessantes nesse sentido. A construção toda de os motivos do Sr. Verloc, a relação do Ted com a esposa do Verloc, eu não achei tão boa não. Eu achei assim apenas regular, funciona no filme. Mas a sequência de quando o Verloc ele percebe que ele está sendo... Na verdade ele percebe não, o Ted meio que ele descobre que o Ted é um agente da Scotland Yard, que tá de olho nele, que faz umas perguntas, até porque o Verloc é estrangeiro, quer saber, não, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, o que você estava fazendo ontem, o que você vai fazer hoje. E o Verloc não podendo entregar o pacote porque estava sendo vigiado, ele entrega o pacote para o irmão da esposa dele, que é um jovem, eu acredito que tem uns 12, 13 anos talvez, e fala, olha, você tem que entregar isso aqui em tal lugar, 10h30, e deixar lá. E entrega junto com o pacote uns rolos de filme, que no caso seria como se fosse uma devolução dos rolos de filme para o fornecedor dele. Eu sempre fiz isso com tal pessoa, eu preciso que você deixe lá porque eu não estou podendo ir. Aí o garoto vai, e o Hitchcock construiu umas cenas muito boas a partir disso aí, desde que o garoto recebe essa tarefa, de mostrando o garoto parando por vários motivos, sendo atrasado por vários motivos, e volta e meia mostrando o relógio, e aí mostrando, até o garoto vai sentindo tenso porque ele está atrasado, sabe que tem que entregar o negócio. E aí a música vai trabalhando para criar esse ritmo de tensão, e o criança andando lá, aí sendo parado por um vendedor de coisa lá, que acaba usando ele para fazer uma apresentação de pasta de dente, então de brilhantina, e aí ele se distraindo, olhando assim umas vitrines, e um policial perguntando se ele está sozinho, e aí ele percebendo que está sem tempo, e tem uma parada lá do prefeito que impede ele de continuar, e as pessoas não deixando ele avançar, e essa cena é realmente muito bem construída, eu acho que é a melhor do filme, mas também tem outra, mas assim, eu vou dar um pequeno spoiler, porque senão eu não poderei falar da segunda metade do filme. Eu acho que não vou ser tantas pessoas que vão assistir, mas se você não quer receber spoiler nenhum do filme, não continue ouvindo. Que é o seguinte, o garoto ele não consegue entregar a caixa a tempo e ela explode com ele dentro do ônibus, ele morre. E a partir disso, é, tanto o Verloc quanto a esposa dele ficam sabendo da notícia, e a esposa dele que sabia que o Verloc estava, que a essa altura já sabia que o Verloc estava fazendo algo porque ele conta para ela, porque precisa da ajuda dela quando o Ted vem começar a interrogar ele conta para ela e começa a falar, não, não foi culpa minha, a culpa foi do Ted que fez isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí o cara começa. As reações do cara a isso e a forma como ele trata a esposa são completamente bizarras. E realmente do tipo. Muito toscas mesmo. Até eu acho que eu diria que forçadas demais. O cara. A forma como ele diz, antes dele do que eu, você preferia perder o marido, que não sei o quê. Aí ele vai almoçar, eles vão jantar e vão jantar da mesma forma que faziam sempre com o garoto lá. E o cara fala um negócio. é, por exemplo, ele sempre reclamava das alfaces que a empregada deles fazia de um jeito que ficava escuro, não ficava verdinha. Aí ele reclama de novo, não tem alguém para ir lá comprar. Não, e sempre quem ia comprar era o garoto.
E ele vai falando as coisas de um jeito tão arrogante, tão babaca, tipo, quase não se importando com a morte do garoto, embora ele tenha demonstrado um instante de pesar quando acontece, mas a forma como ele vai tratando a situação, a questão da morte do irmão da esposa, diante da esposa dele, logo depois da coisa acontecer, leva a alguns momentos de tensão em que ela vai ouvindo isso, vai ficando meio estranha, e vai olhando assim ao redor, e vai fazendo o que ela sempre faz, o ritual de sempre, né, de pegar a comida, botar no prato, cortar para entregar para ele, aí percebe que está com objetos afiados, percebe que está com uma faca, e aí ele para assim também, em um momento que, esse momento até foi ruim, que eu acho que a atriz não soube fazer direito, em vez de ela fazer um gesto assim, tipo ligeiro de levar, tremer assim a mão em direção à faca, sei lá, alguma coisa assim, ela faz leva a mão completamente assim a faca, nem quase mal disfarçando, tipo, vou pegar a faca, não peguei. E também foi culpa do Hitchcock, até porque até tem uma transição de cena, assim, ele faz transição de cena não, mas tem um corte, assim, uma mudança de foco, que ele sai do rosto da mulher botando a faca rapidamente. E eu não curti, deveria ser um negócio mais sutil, porque ficou muito caricato. E mesmo que fosse um negócio sutil, o marido iria perceber. E o marido percebe, você vê o marido mudando assim de reação, ele começa assim a olhar pro lado, começa a ir pensando, e eu acho que a forma como o Hitchcock dirige os personagens desses momentos é muito boa. E a forma como não tem palavras, mas você vê o rosto do personagem olhando assim pro canto, ele tá pensando, ele tá analisando a situação. E isso acontece muitas vezes com personagens dos filmes dele. Desse filme isso já tá uma coisa presente. Eu acho muito boa essa cena. Em um momento, ela mata o marido e gera outros momentos de tensão que ela querendo se entregar pra polícia. O Ted chega é, e vê que que o cara morreu. Ele entende, né? Eu acho que ele até fala, não, no juiz, você não teria chances num júri. E talvez ela não tivesse mesmo em 1936 matando o marido. Mas eu acho que hoje em dia teria muitos atenuantes e ela não nem sequer seria presa. Mas o lance é que ela fica querendo se entregar pra polícia. E ele, não, vamos fugir. Só que acontece uma série de coisas que vai levando a atenção do tipo, o que vai acontecer com esses dois? Ela vai ser presa por matar o marido? Ela não vai ser presa? Os dois vão conseguir escapar? E a escalada do que vai acontecendo até o momento em que ela fala que ela vai falar o negócio, mas acontece outros eventos porque tem outras coisas acontecendo. Eu acho que gerou uma tensão, uma expectativa muito grande. Assim, porque na cena do garoto, eu tinha certeza que o garoto ia explodir, mas eu não sabia o que ia acontecer com essa mulher nesse final. E a forma como o Hitchcock conduz isso, eu achei muito legal, porque na hora que acontece uma coisa, acontece outras coisas, e aí tudo se mistura, e aí o resultado é algo que o quem tá assistindo não sabia o que ia acontecer, aí acontece uma coisa e, porra, aconteceu isso. Aí, não, mas aconteceu aquilo também, então dá um plot twist dentro de um momento de revelação e é simultâneo e ficou muito interessante, que eu curti bastante. Então, assim, eu não sou muito experiente com a obra do Hitchcock, principalmente as obras antigas. Não sou experiente com as obras americanas de 1936, na verdade, obras de lugar nenhum nessa época. Então, muito eu não sei dizer, não saberia dizer o que é original desse filme, o que é marcante dessa época, o que tá, tipo, o que é, digamos, posso dizer, avançado para essa época de 1936, o que é avançado para o estilo do Hitchcock nesse filme, mas o que eu posso dizer é que eu senti bastante do estilo do diretor nesse filme daqui, e foi um filme que não tive dificuldade para assistir, apesar de ser bastante antigo, e realmente gostei de assistir. Não foi uma coisa assim assim, eu acho que nem de longe vai ser o melhor filme do Hitchcock, porque tem alguns momentos de caracterização de personagem que realmente não ficaram tão bons, mas a sequência de tensão e de suspense, ele já mostrava aqui que assim, tudo que o Hitchcock tem de interessante já estava bem marcado nesse filme daqui, que obviamente levaria a outras obras dele que foram lançadas no futuro, que seriam mais marcantes. Mas o que eu acho interessante aqui é que eu acho que finalmente posso conseguir entender a diferença assim, é o que o Versátil faz entre a arte de e o cinema de. O cinema de eu acho que são filmes mais famosos e mais marcantes, enquanto que a arte de são filmes menos comentados, menos conhecidos, mas que são relevantes para a obra do autor. Pelo menos foi isso que eu entendi. Por exemplo, o Brian De Palma, você não vê os filmes mais conhecidos dele no DVD dele, mas você vê alguns filmes antigos que são mais da fase independente dele. Aqui também no Alfred Hitchcock você não vê O Corpo que Cai,
você não vê o Pássaros, mas você vê esses filmes mais antigos que já mostram coisas da estética e do estilo dele. Então acho que exatamente seria essa a diferença entre esses dois tipos de DVD que a Versátil lança. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que a média desses meus vídeos sobre filme mesmo está ficando por volta dos 15 minutos. E eu vou conseguir terminar antes de 15 minutos, então tem que terminar agora que já está em 14h54 e eu vou ficando aqui. Até o próximo vídeo e falou. Muito obrigado por assistir.